A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a irmã Michele e nesse vídeo eu gostaria de trazer uma palavra que está aqui no profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 1, que é uma profecia que fala sobre os últimos tempos. Vai falar sobre o período da grande tribulação. E os irmãos vão ver o quão rico em detalhes é essa profecia e o quão profundo é para aprendermos os sinais do fim, de coisas que já estão acontecendo e coisas que estão ainda reservado para o futuro. Então, se você está aí com sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja, irmãos, que o capítulo ele já começa dizendo naquele tempo, ou seja, haverá um tempo específico da humanidade, a qual é conhecido como o período da grande tribulação. Um período de grande angústia, um período de perseguição. Agora, esse período, antes desse tempo final, nós sabemos que há um período de 7 anos, né, os 7 anos finais da história, aonde haverá um pacto do anticristo com a nação de Israel. Mas nós sabemos que o anticristo ele vai quebrar este pacto, ele vai quebrar esta aliança. E após a metade de 7 anos, os últimos 3 anos e meio finais da história, é aí que começa essa profecia, onde nós lemos aqui, naquele tempo, ou seja, os 3 últimos anos finais da história, haverá um período de grande tribulação. Veja, a palavra diz que se levantará Miguel, o grande príncipe a favor dos filhos do teu povo. E ele diz, haverá um tempo de angústia ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, claramente nós percebemos, nós vimos que estas palavras, ela está conectada com os momentos finais da história. E a Bíblia diz que haverá um tempo de grande angústia como nunca houve na face da terra. Eu quero citar aqui para os irmãos alguns momentos de grande dificuldade, de grande angústia que a terra já passou. Mas que ainda a palavra diz que haverá um tempo pior ainda do que tudo que aconteceu na história. Olha, já tivemos a Primeira Guerra Mundial, onde estima-se que morreu 20 milhões de pessoas. Depois houve a Segunda Guerra Mundial. A estimativa de mortos foi de 85 milhões. Mais a história do Holocausto, os campos de concentração. Irmãos, foi algo terrível, né? Milhares de judeus perseguidos, de judeus mortos. E foi um horror, irmãos. Foi algo terrível. Foi algo terrível. Depois nós tivemos a gripe espanhola com 100 milhões de mortos. E mais recentemente agora nós tivemos a pandemia. Nós tivemos a pandemia da Covid-19. Que além de ter morrido muitas pessoas, também tivemos aí uma crise econômica global. E os irmãos viram quão difícil foi essa pandemia. Porque além das mortes, nós tivemos igrejas fechadas,
igrejas que não podiam fazer os seus cultos, as pessoas que não podiam se reunir, pessoas que não podiam trabalhar. Irmãos, isso afetou o nosso mundo de uma maneira que até hoje ainda nós estamos vendo as consequências disso. Mas de tudo isso e de muitas coisas que o mundo já passou, que eu poderia ficar horas relatando aqui para os irmãos, mas os irmãos já conhecem. A Bíblia ainda está dizendo que haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve sobre a face da terra. Os irmãos conseguem compreender isso, irmãos? E eu faço uma pergunta aqui. Será que o povo de Deus está preparado para as coisas que virão? Será que o povo do Senhor está preparado, irmãos? Ou a igreja do Senhor está cada vez mais se esfriando? Será que a igreja do Senhor está como aquela igreja de Laodiceia, que era a igreja rica, mas que o Senhor disse que estava pobre, cego e nu? Irmãos, nós nunca tivemos mais próximos da vinda do Senhor como agora, porque muitos sinais nós já estamos vendo. Então, se nós achamos que o mundo já está difícil hoje, imagine daqui a um tempo, irmãos, porque o mundo não vai melhorar. Eu creio que aqueles que são de Deus, aqueles que estão selados, aqueles que estão debaixo do Espírito Santo, o Senhor está protegendo, o Senhor está cuidando. Mas muitos irmãos que não entendem as profecias do Senhor vão ficar pasmos pelas coisas que virão a acontecer. Então nós temos que conhecer a profecia, nós temos que estudar a palavra de Deus para estarmos preparados para quando acontecer, nós sabemos que não é por acaso, mas é o sinal da vinda do Senhor. Esse tempo de angústia ao qual está falando a palavra de Deus seria referente à grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, a qual haverá perseguição, porque a palavra diz que nunca houve, irmãos, um tempo como o que vai acontecer. E eu citei aqui para vocês algumas coisas que já aconteceram na história, como guerras, pandemias, mas que isso ainda podemos dizer que é um prelúdio daquilo que virá ainda acontecer, que será 100 vezes ou até pior do que eu estou dizendo. Talvez as minhas palavras não consigam expressar, mas pelo texto nós entendemos que haverá um tempo de grande angústia, de luto entre as nações. O versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Aqui está falando para aqueles que guardarem a palavra do Senhor. Esses são os verdadeiros sábios. A verdadeira sabedoria não é segundo a sabedoria deste mundo, não é segundo a sabedoria deste século, mas a verdadeira sabedoria são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, são aqueles que estão se consagrando no meio de um mundo ímpio do qual nós estamos. Esses resplandecerão, esses brilharão. Olha que lindo, irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo.
nos dizendo? O versículo 4 diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo que Daniel encerrasse as palavras e selasse o livro. Ou seja, o Senhor está dizendo que essa profecia ela estaria fechada, selada por muitos anos, porque essa profecia é para o tempo do fim. Essa profecia não era para o tempo de Daniel, mas essa profecia é para o tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim, o livro será aberto. As pessoas passariam a entender porque muitas coisas já estão acontecendo. Como diz lá no livro do Apocalipse, que havia um livro selado por dentro e por fora. E a partir dali, o livro é aberto. E aí nós temos o toque das trombetas, o derramamento das taças. Então, é uma profecia para o fim. E o Senhor diz aqui, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essas últimas palavras, irmãos, elas são extremamente importantes. O conhecimento se multiplicará. Irmãos, isso já está acontecendo. Aqui nessa profecia, isso já está acontecendo nos nossos dias. Esse mundo, irmãos, que nós vemos hoje, ele não vai existir mais. O mundo já está passando por uma grande transformação, por uma grande mudança, porque nós temos agora um avanço tecnológico muito grande. Como diz aqui, o conhecimento se multiplicará. Isso está conectado com a ciência, com a tecnologia. Hoje nós já temos a IA. A IA que está tomando conta de tudo, irmãos. Isso é muito nítido para nós. Tudo está sendo automatizado, robotizado. A tecnologia está aí, irmãos. Você já vê mesmo hoje na China, você já vê carros por aplicativo que ele anda sozinho, sem condutor. Sem um condutor físico, uma pessoa mesmo ali dirigindo. Com a inteligência artificial, o carro ele se movimenta sozinho. Ele chega no destino. Irmãos, há já muitas notícias, estatística mostrando que muitos empregos eles vão deixar de existir por conta da inteligência artificial que está tomando conta do mercado. Aqui mesmo na minha cidade, quando eu vou no mercado, já vejo em mercado, restaurantes, shoppings, que há 3, 4 anos atrás você via pessoas ali trabalhando, hoje eu já não vejo mais. Hoje eu vejo a tecnologia está ali, tudo está sendo automatizado. Muitos postos de trabalho. Então é algo que está avançando rápido, irmãos. Muito rápido. Eu não sei se os irmãos já sabem, mas já está em andamento, já está em curso. Na União Europeia está sendo desenvolvida uma moeda única entre os países da União Europeia. Está sendo desenvolvida uma moeda digital. Ou seja, o dinheiro físico, ele deixará de existir. Mais ou menos a estimativa até 2030 não vai mais existir. Eles não vão mais utilizar dinheiro físico. Eles só vão utilizar essa moeda digital
que está sendo criada para a utilização dos países que fazem parte da União Europeia. Até mesmo aqui no Brasil, irmãos, já está em curso uma moeda digital. A maioria das pessoas não utilizam mais o dinheiro físico, né? Os meios de pagamento, Pix, cartão de crédito, débito. Hoje já a maioria da população, a grande maioria já tem conta em banco. Coisa que ainda 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, tinha gente que ainda não tinha conta bancária. Hoje todo mundo precisa de conta bancária. Seja para receber um benefício, seja para pagamento de salário. Para tudo, irmãos, o sistema está se integrando. O sistema está se integrando. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, e há aquele versículo que diz que as pessoas não poderão comprar, não poderão vender se não tiver a marca da besta. Irmãos, o mundo já está trabalhando para isso. O mundo já está criando um sistema que quando chegar esses dias finais, da qual o Senhor mostrou para o profeta Daniel, o mundo já vai estar preparado. E não só as nações, mas o sistema estará pronto. As pessoas estarão integradas no sistema. Os países mesmo europeus agora, eles adotaram passaporte digital, né, onde você precisa ter ali as suas impressões digitais, a sua facial, todos os seus dados agora vão estar armazenados, vão estar guardados. Então, irmãos, e tudo eles dizem que é para a segurança, é para a melhoria, né? Sempre o discurso é o mesmo, mas nós que estudamos as profecias do Senhor, nós entendemos que há um trabalho por trás, que há um andamento em curso para que o sistema esteja pronto para a chegada do anticristo. As pessoas não vão conseguir sair do sistema porque o mundo já está passando por transformações. O mundo sempre passou por transformações. Desde a Revolução Industrial, que os meios de trabalho começaram a mudar, começaram a ser introduzidas máquinas, as pessoas saíram do campo, vieram para a cidade. Hoje também o mundo está passando por uma transformação. Mas essa transformação que o mundo está passando é uma transformação tecnológica. Ali mesmo na Suécia, irmãos, mais de 3.000 pessoas já utilizam o microchip na mão. E isso acontece porque a Suécia é um dos países que mais avançou tecnologicamente. Mas nós já vemos isso em muitos países, né? Você tem na China o meio de pagamento através da palma da mão. E nós vamos ficar pasmos, irmãos, do que aquilo que nós estamos vendo ainda. Do que um robô pode fazer. Do que muita coisa que vai acontecer, né? Então, irmãos, estamos chegando nesse tempo do fim. As coisas estão caminhando para o fim, mas ainda tem gente que está dormindo. Tem gente que não está vendo o que está acontecendo no mundo. Diz aqui a palavra: até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra. Irmãos, o mundo se globalizou. Hoje você pode comprar uma passagem de avião, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Muito prático, né? Você consegue falar por vídeo com qualquer pessoa do mundo. Isso é só para os irmãos terem uma ideia do quanto o mundo já avançou e o quanto ainda vai avançar, né? O próprio Elon Musk, ele falou em uma entrevista sobre a criação de uma renda básica única, porque, segundo ele, os robôs vão dominar o mercado de trabalho. E muitos postos de trabalho deixarão de existir. E o que vai fazer com essas pessoas?
com essas pessoas que perderão seu emprego? Ele diz: deve-se criar uma renda básica universal. Olha só, irmãos, nós já estamos vendo o pensamento dos globalistas. Nós já estamos vendo o pensamento de quem domina esses impérios, né? Então, isso está muito nítido para nós, irmãos. O conhecimento se multiplicará, a ciência, a tecnologia, e as pessoas com isso estão se tornando mais frias, porque elas estão confiando cada vez mais na ciência, confiando mais na tecnologia, e estão deixando de crer no Altíssimo. Continuando aqui, irmãos, a palavra do Senhor no versículo 5 diz: então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, ao qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. A pergunta que está aqui na profecia é: quando acontecerá isso que o Senhor estava mostrando para Daniel? Quando acontecerá? E assim diz a palavra do Senhor: isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Então, segundo muitos teólogos, muitos eruditos da palavra de Deus, isso seria referente a 1.290 dias, ou 42 meses, que significa 3 anos e meio. Ou seja, os últimos 3 anos e meio final da profecia, que é esse período que se refere à grande tribulação, esse período ao qual nós começamos a ler o capítulo que diz que haverá um tempo de angústia ao qual nunca houve sobre a face da terra. É esse período de que está falando a profecia do Senhor. Diz o versículo 8: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, o Senhor disse: Daniel, essa profecia você não vai entender porque não é para o seu tempo, mas é para um tempo ainda muito longe. É o tempo do fim. Verso 10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha que linda essa palavra, irmãos. O Senhor está dizendo que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios continuarão no seu pecado, na sua impiedade. Mas os sábios entenderão. Irmãos, você que estuda a palavra de Deus, você que tem vida espiritual, você que se consagra, você que busca a palavra de Deus, você que tem o coração em Deus, quando você ver os sinais que nós já estamos vendo, você entenderá. Irmãos, quantas pessoas que eu conheço, e a pessoa diz assim para mim, às vezes quando eu trago algum estudo no livro de Apocalipse, nos profetas, sabe o que muitas pessoas disseram para mim?
disseram assim: Michele, eu não consigo estudar o livro do Apocalipse. Eu não consigo estudar porque o livro do Apocalipse me dá medo, me dá ansiedade, me dá angústia. Irmãos, nós não podemos ter medo desse livro. Nós temos que, muito pelo contrário, nós temos que estudar, nos aprofundar. Olha o que diz, irmãos, capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só, irmãos, você não tem que temer o livro de Apocalipse, você não tem que ter medo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é abençoado, aquele que está em Cristo. Este é o bem-aventurado, aquele que lê e os que ouvem as palavras e guardam as profecias do Senhor, porque o tempo está próximo. Então nós não temos que ter medo, irmãos, das profecias do Senhor. Nós temos que nos sentir felizes, porque o livro do Apocalipse, para nós que somos cristãos, sabe o que é, irmãos? É a esperança. A esperança de que viveremos com Deus. É a esperança que a queda de Adão e Eva no paraíso não foi o fim. Que Satanás tentou desviar o homem de Deus, mas o amor de Deus a nós foi tão grande a ponto de o próprio Deus Cristo se encarnar como verbo vivo e habitar entre nós. Ele tabernaculou entre nós, como diz lá o livro do apóstolo João, o Evangelho de João, que diz que o Senhor se encarnou e veio habitar entre nós. Então, as profecias do Senhor é uma esperança para o nosso povo. Significa que nem tudo está perdido. Mas é ruim quando o povo de Deus ou aquele que está no mundo confia no mundo. Aí é por isso que vem o medo, que vem a ansiedade, que vem a angústia, porque ele está apegado no mundo. Ele não está apegado às coisas do Senhor. Mas nós não devemos ter medo, nós temos que ter fé. Continuando aqui a leitura, agora vem a chave de todo o texto. E é aqui que nós vamos entrar em coisas mais profundas da palavra de Deus. A partir do versículo 11 diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Está dizendo que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, nós temos que entender o que significa isso. Nós entendemos que quando o sacrifício for tirado, está falando do templo dos judeus, do templo de Jerusalém. Nós sabemos que hoje não há mais templo, o templo foi destruído. Mas para o tempo do fim, o templo ele será reconstruído novamente. Se os irmãos aí pesquisarem na internet, os irmãos vão ver que já em Jerusalém, em Israel, eles já estão, os levitas, né, eles já estão estudando, eles já estão se preparando para o serviço do templo. Existe até, irmãos, o Instituto do Templo, onde eles já estão preparando todos os utensílios sagrados, né? Na verdade, já tem muita coisa em andamento, já tem muita coisa que está pronta, mas ainda eles não têm um templo físico, então não há mais sacrifício porque não há templo. Mas no tempo do fim, haverá o templo e o anticristo ele fará um pacto com Israel.
aonde todo o serviço do templo ele será dado início, ou seja, haverá sacrifícios no templo, haverá ali os levitas no templo, trabalhando ali no templo. Mas nós sabemos que essa aliança entre o anticristo, o homem do pecado, e Israel, ela será quebrada, porque o próprio anticristo ele se assentará no templo. Ele passará, ele se declarará como Deus, como o próprio Deus. E isso está lá, irmãos, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu quero que os irmãos que estiverem aí com a Bíblia, estiverem acompanhando comigo, podem abrir ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, os Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, eles achavam que a vinda do Senhor já aconteceria, já estava muito próximo. E o apóstolo Paulo, ele começa a advertir esta igreja de que antes da vinda do Senhor haveria alguns sinais e que não seria logo naquele momento, mas a igreja passaria por um tempo ainda, que é o que nós vamos ler aqui, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, apostasia, irmãos, isso aí já há muitos anos já vem acontecendo e está piorando cada vez mais, e principalmente na casa do Senhor. Essa apostasia, a casa do Senhor. O versículo 4 diz: a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, olha aqui, irmãos, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está falando que vai surgir o homem da perdição, esse homem conhecido como anticristo. Ele vai se manifestar e ele se levantará contra tudo que é de Deus. E ele se assentará no templo, irmãos, isso está muito bem claro, está conectado lá com a profecia de Daniel. Se assentará no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Olha só, irmãos. Agora, olha o que diz aqui. Voltando para Daniel capítulo 12, vamos... eu vou ler de novo o versículo 11, que diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, agora os irmãos entendem que haverá este templo em Jerusalém, através dessa aliança do anticristo, esse pacto do anticristo com Israel. Israel vai dar início ao serviço do templo, os sacrifícios serão realizados ali, mas haverá o anticristo, ele quebrará este pacto. E é onde diz aqui na profecia: o sacrifício contínuo for tirado. Ele vai banir o sacrifício do templo. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai se assentar como Deus. Ele vai dizer que ele é Deus, então não tem que ter sacrifício nenhum ali, porque agora tudo vai ser adoração para ele. É o que diz aqui a palavra. E haverá 1290 dias, ou seja, os 3 anos e meio finais. Agora, conectado com isso, irmãos, abram em Mateus no capítulo 24, verso 15. Livro de Mateus 24, 15. Olha, irmãos, que maravilha esta profecia agora falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao povo judeu. Olha o que diz aqui. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes
que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lhe entenda. Irmãos, isso é muito forte. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para o povo judeu: quando vides que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, o Senhor está dizendo, leia o profeta Daniel. Estude o profeta Daniel. Não só Daniel, mas estude Apocalipse, estude os outros profetas, o profeta Zacarias, que tem muitas revelações apocalípticas. Tudo está conectado, mas o Senhor está mandando ler principalmente Daniel, e ele está falando: quando virdes o abominável da desolação, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem também haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, isso é muito profundo. O Senhor está dizendo: leia Daniel. Olha o que está escrito em Daniel. Lá em Daniel diz que o sacrifício será tirado. O sacrifício será tirado. E aqui em Mateus o Senhor está dizendo: quando vides o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel. E lá em 2 Tessalonicenses nós vimos que o apóstolo Paulo disse que o anticristo se assentará no templo e ele se proclamará como Deus. Agora, o que é esse abominável da desolação? Exatamente este tempo, irmãos. Este tempo que o anticristo vai se revelar ao mundo e dizer: eu sou Deus. Eu tenho que ser adorado, e aqueles que não adorarem, nós sabemos o que vai acontecer. Muitos serão mortos, irmãos. Muitos serão mortos. E o Senhor está dizendo, fuja. Fuja para os montes. Olha, fuja. Porque é a perseguição que vai começar. É a angústia de Jacó, como foi profetizado. O período da grande tribulação. Agora, quando nós olhamos para a história, para nós tentarmos entender o que é o abominável da desolação que o Senhor fala, da qual falou o profeta Daniel, que o sacrifício foi tirado. Sobre o sacrifício, eu já expliquei algumas coisas para os irmãos. Mas para que os irmãos entendam com mais profundidade, eu vou me utilizar aqui de um período que as escrituras falam ali no livro de Macabeus, que é um livro que vai contar um período de Antíoco IV Epifânio. E esse rei, ele perseguiu o povo de Deus. Esse rei, ele profanou o templo do Senhor. Ele edificou o altar do templo a Zeus. Ele ofereceu aquele altar a Zeus. Isso foi uma abominação. O próprio historiador Flávio Joséfo, ele vai contar todo esse período. E é interessante, irmãos, porque há muita semelhança do que foi profetizado aqui em Daniel com algumas coisas que aconteceram naquele período. Mas eu quero dizer para os irmãos que
essa profecia de Daniel, ela não se concretiza em Antíoco IV Epifânio. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está muito clara. E ela está dizendo que essa profecia é para o tempo do fim. E ela dá aqui até o período, um tempo, tempos e metade de um tempo. Então não aconteceu no período de Antíoco IV Epifânio agora. Há muita semelhança, algumas coisas que estão em Daniel aconteceram em Antíoco IV Epifânio, mas ainda não é a concretização da profecia, porque a profecia ela é para o tempo do fim. Agora, por que é importante que você leia o livro de Macabeus, que é onde está contando a história, esse período de tempo de Israel, de Antíoco IV, que está ali no livro de Macabeus, que não tem nas nossas Bíblias, mas os irmãos conseguem ler nas Bíblias católicas, que é onde traz o livro de Macabeus. E é muito interessante porque você consegue entender tudo o que aconteceu ali. A profanação do templo, né, o altar sendo dedicado a Zeus, que isso para o judeu é uma abominação, né? Então ele proibiu o culto, ele proibiu os judeus de se circuncidarem, de estudarem a palavra, e aqueles que não obedecessem, eles eram mortos. E houve um período de grande perseguição, Então você vai ver que há muita semelhança do que aconteceu naquele período, do que ainda vai acontecer. Então isso é muito interessante, irmãos. Eu fiz a leitura e eu gostaria até de ler para os irmãos aqui uma passagem do livro de 1 Macabeus, no versículo 16. Só para os irmãos entenderem alguns aspectos do que aconteceu naquele período, e eu creio, irmãos, que vai acontecer novamente para o tempo do fim. Se os irmãos perceberem, muitas passagens da Bíblia, aconteceu para aquele período específico de Israel, mas aquilo ali é só um anúncio do que vai acontecer no tempo do fim. Assim nós vemos na história de Ló, que ele teve que sair da cidade, a cidade foi totalmente destruída. Então tem muitas passagens da Bíblia que aconteceu naquele período específico, mas vai voltar a acontecer para o tempo do fim. O Senhor trabalha dessa maneira. O rei Antíoco IV Epifânio, ele tentou introduzir no meio do povo a cultura grega, essa cultura pagã. Então, nós sabemos que o anticristo diz que ele vai mudar as leis, né? Ele vai introduzir muitas coisas e as pessoas terão que aceitar aquilo. E aqueles que não aceitarem morrerão. Outra coisa interessante, irmãos, uma coisa que Flávio Joséfo fala no período de Antíoco, é que o templo ficou desolado foram 3 anos. Isso você vai achar no livro do Flávio Joséfo, livro chamado Antiguidades Judaicas. Isso é muito importante, irmãos, porque é o mesmo período que o Senhor está mostrando para Daniel, que será também o tempo da grande tribulação. 3 anos e meio. E também, dentro de esse período, foi 3 anos que o templo ficou desolado. Agora eu quero ler aqui para os irmãos alguns aspectos, né, do que aconteceu no período de Antíoco IV, tá? Em Macabeus, capítulo 1, verso 16. Eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Diz assim: tendo consolidado o seu reino, Antíoco projetou também tornar-se rei do Egito, para dominar os 2 reinos. Entrou no Egito com poderoso exército, com carros e elefantes, cavaleiros e grande esquadra.
Entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando por terra muitos feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco tomou os despojos do Egito. E nós sabemos, irmãos, que o anticristo ele vai lutar contra muitas nações. Ele vai lutar contra muitas nações. E aqui houve uma luta, né, de Antíoco contra o Egito. E ele dominou o Egito. É o que está aqui na escritura. Verso 20. Voltando no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com poderoso exército. Depois de entrar com arrogância no santuário, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo. Levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Versículo 25. Por todo Israel, em todos os lugares, houve grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram. Virgens e moços perderam seu vigor. E murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre, e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei mandou às cidades de Judá o príncipe dos tributos, que entrou em Jerusalém, acompanhado de poderoso exército, e falou-lhe palavras de paz com falsidade. Ganhou a confiança dos habitantes e de repente caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, incendiou-a e destruiu suas casas e muralhas. Levaram mulheres e crianças como prisioneiras e roubaram todos os animais de carga. Versículo 33. Em seguida construíram ao redor da cidade de Davi uma alta e resistente muralha, além das torres de guarda bem reforçados, de modo que ela ficou sendo fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis que aí se instalaram. Abasteceram a fortaleza com armas e alimentos e aí depositaram que haviam saqueado de Jerusalém. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o santuário e ameaça contínua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente e seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto. Suas festas se transformaram em luto. Seus sábados em vergonha. Sua honra em humilhação. Sua humilhação foi tão grande quanto seu antigo prestígio e seu esplendor se transformou em luto. O rei baixou um decreto. Olha só, irmãos. Determinando que o reino inteiro formasse um povo só, a cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram o decreto do rei, e muitos em Israel gostaram do serviço do culto do rei e passaram a oferecer sacrifícios aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham de adorar a legislação estrangeira. Proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no santuário e também guardar sábados e festas. Irmão, isso é exatamente o que o anticristo vai fazer no templo. Ele vai banir o sacrifício.
Ele vai tirar o sacrifício. Não foi isso que nós lemos em Daniel? E foi o que aconteceu aqui, no período de Antíoco Epifânio. Ele baixou um decreto, né? Tirando os holocaustos, os sacrifícios, as libações. Mandava contaminar os santuários, objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos e sacrificar porcos e outros animais impuros. Então, esse foi, né, o abominável da desolação que aconteceu naquele período. Ele edificou ali o altar do templo a Zeus. Imagina isso para um judeu, irmãos. Isso era terrível. Ordenava que não circulasse os filhos e que profanasse a si próprios com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei, mudando todos os costumes. Quem não obedecesse à ordem do rei, morreria. Exatamente isso que vai acontecer, que diz o apóstolo João. Aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, foi dado ordem que fosse o que, irmãos? Todos mortos. O rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino. Nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após outra, deveriam oferecer sacrifícios. Muita gente do povo passou para o lado deles, todos traidores da lei. Começaram a praticar o mal no país, obrigaram Israel a se esconder em lugares secretos e em todo tipo de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Pelas cidades de Judá em redor construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até na porta das casas e pelas praças. Rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Então, irmãos, aqui vai continuar falando muito mais coisa, mas eu quis fazer essa leitura para os irmãos terem noção do que já aconteceu. Mas, segundo a profecia de Daniel, é um tempo de angústia a qual nunca houve. Então, essa profecia não se cumpre, Antíoco. Não se cumpre, porque é uma profecia para o tempo final. Mas aqui no livro de Macabeus, é um vislumbre, é uma sombra daquilo que ainda vai acontecer no tempo final. Que se aqui, irmãos, já aconteceu tudo isso que eu li para os irmãos, imagine no tempo do fim. Porque será pior. De tudo que eu li aqui e de tudo que a história tem a nos contar, de guerras, perseguições, revoluções e tudo mais, será pior, irmãos. Então nós temos que estar preparados. Isso é um vislumbre para que você entenda o que já aconteceu no mundo e o que vai acontecer. Eu vou terminar aqui, irmãos, a leitura de Daniel capítulo 12, agora o versículo 12. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui termina o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele termina com essa maravilhosa profecia, uma profecia do tempo do fim, e que para Daniel o Senhor está dizendo: você, Daniel, se levantará nos últimos dias para receber a tua recompensa. E eu acho muito lindo, irmãos, que tem uma passagem aqui no livro de Daniel, aonde o anjo do Senhor diz que veio trazer a revelação para ele porque ele era muito amado. E eu fico pensando, por que o Senhor disse, né, que ele era tão amado? E nós vemos, irmãos, o quanto Daniel ele era um homem sábio. Ele era um homem inteligente, ele era um homem culto.
mas o quanto Daniel, ele colocava o seu coração em Deus. Ele não deixava ser tomado pelo orgulho, pela sua sabedoria, ele colocava a sua sabedoria, a sua grandeza aos pés do Senhor, né? Tantas vezes que ele se humilhava e ele buscava em jejum, ele orava 3 vezes ao dia. E aí eu entendo quando o Senhor fala, Daniel, você é muito amado. Porque Daniel buscava a face de Deus com intensidade. Daniel era um homem grande ali na Babilônia. Ele governava, ele tinha autoridade, ele era um sábio. Mas ele era humilde na presença do Senhor. E sempre que acontecia alguma coisa, ele buscava ao Senhor. Irmãos, Daniel é um exemplo para nós. Ele, tão jovem, chegou ali na Babilônia, saindo de um período tão difícil do reino de Judá, vendo a sua cidade sendo destruída, seu povo sendo levado cativo, mas ele manteve a fé no Senhor. Ele e os seus outros amigos que estavam com ele ali. E nós também, irmão, nós estamos também num mundo difícil, num mundo de destruição, num mundo de pecado, mas nós não devemos tomar isso para irmos para o mundo, para nos afastarmos das coisas do Senhor. Muito pelo contrário. Toda a nossa dificuldade, as nossas lutas, tem que servir para nós nos apegarmos mais e mais com Deus. E sermos como Daniel, lutar contra o pecado. E esperarmos a vinda gloriosa do Senhor. Eu espero, irmãos, que até aqui você possa ter entendido a palavra do Senhor e que essa palavra possa abençoar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. E continue firme, irmão. Continue firme, como diz lá no livro de Apocalipse, que a vinda do Senhor está muito próxima. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.